teacher Eduarda e o nosso assunto de hoje é a continuação do Reported Speech. Então, no outro vídeo a gente viu uma introduçãozinha, qual é a regra básica do Reported Speech, e hoje a gente vai ver então como usar, como transformar as frases de discurso direto para discurso indireto na língua inglesa. Mas, como sempre, antes da gente entrar no conteúdo do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like lá no Facebook, segue a gente no Instagram, depois dá um like no vídeo, comenta também se ficou com alguma dúvida, certo? Então, vamos lá, vamos aos usos do Reported Speech. Só para lembrar rapidamente, a regra básica vai exigir que a gente faça algumas mudanças de tempo verbal. Então, a tendência é sempre colocar tudo para o passado, ou pelo menos assim, um tempo verbal atrás. Então, tudo que é present vira past. Então, present perfect, past perfect, mesma coisa aqui. Tudo que é past vira past perfect. Então, a gente já tem o passado, então vai ficar um tempo atrás ainda, que é o past perfect. Então, se ainda está com alguma dúvida de como usar esses tempos verbais, dá uma pausa, confere lá os outros vídeos que tem, dedicado aos tempos verbais separadinho, com mais calma, e depois volta para cá. Mas se tá tudo ok, seguimos no vídeo então. Lembrando também que, além dos tempos verbais, a gente tem os verbos modais, que também vão usar a sua versão do passado quando a gente estiver fazendo o Reported Speech. Além disso, tem aqueles tempos, indicações de tempos hoje, agora, ontem, amanhã, que normalmente vão ser mudados quando a gente está fazendo o Reported Speech. Mas então vamos ver os exemplos para ver como é que a gente faz essas mudanças na prática. Então, sempre quando a gente vai fazer Reported Speech, a gente tem que prestar atenção em três coisas. A primeira é o sujeito que vai ser usado do Reported Speech. Ou o que está sendo usado entre aspas, porque lembrando, diálogos em inglês estão sempre entre aspas. Então, além do sujeito, a gente tem que prestar atenção qual é o tempo verbal para poder fazer as mudanças necessárias e a indicação de tempo, se tem alguma, ontem, hoje, etc. Então, vamos olhar o primeiro exemplo. Paul disse, I'm feeling ill. Então, a gente vai ter duas possibilidades de fazer. Paul said that ou Paul said. Então, para começar, ele disse isso. Então, ele não está dizendo isso para alguém, ele não está fazendo uma pergunta. Então, o verbo que a gente vai usar é o say no passado, que é said. Então, a gente coloca o nome da pessoa, se a gente sabe, para dizer que ele disse que, ou a gente simplesmente pode colocar ele disse e colocar o Reported Speech depois. Então, agora que vem a questão do sujeito. Porque ele disse, I'm feeling ill. Eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo doente. Só que eu vou dizer, o Paul disse que eu estou me sentindo doente. Não, não sou eu. É ele que está se sentindo doente. Então, quando a gente vai fazer esse discurso indireto, quando a gente vai contar o que outra pessoa disse, a gente tem que prestar atenção nisso. Tem que fazer essa troca de pronome. Então, como aqui era I, e aqui eu vou falar dele. Então, a gente tem que colocar he. Aqui, a gente tem o present continuous, o verbo to be e um verbo com ing. Então, fazendo a modificação necessária, a gente tem que colocar no past continuous. Então, was feeling ill. Deve ser a mesma coisa, o verbo to be no passado e o verbo com ing. Então, esse exemplo é só ele dizendo uma coisa. Agora, vamos olhar esse aqui. Ana, Lisa, I don't have any money. Então, aqui, ela está dizendo uma coisa para alguém. Então, ela está contando uma coisa para alguém. Então, como é que a gente vai fazer essa frase agora? Anna told Lisa, porque ela disse para Lisa. Só que assim, o told, ele tem esse sentido de contou. E o said é o disse. Só que o said, a gente não pode colocar a pessoa aqui no mesmo sentido que o told. Então, sempre que a gente tem o nome de uma pessoa que a pessoa está se referindo, que ela está se dirigindo com essa fala, a gente tem que usar o verbo tell. É só ele que vai dar esse sentido de que ele disse algo para alguém. Então, Anna told Lisa that
ou sem o that, os dois estão corretos. I don't have any money. Então aqui é o mesmo caso, porque a Ana está dizendo que ela não tem. Eu não tenho. Só que quando a gente vai falar o que ela disse, é ela que não tem dinheiro, não eu. Eu também não tenho, mas isso não estava na frase. Então a gente vai ter que fazer essa troca do pronome, né? Essa troca de sujeito. Então, that she, e agora a gente vai colocar o tempo verbal para o passado. Então, como aqui a gente tem o simple present, aqui a gente vai ter o simple past. Don't have vira didn't have, e a gente só copia o resto da frase, porque aqui não tem nenhuma indicação de tempo. Agora, a gente tem outro caso aqui. Mesma frase do I was, agora, né, com feeling ill, de não estar se sentindo bem, só que já no passado agora. Então, I was feeling ill yesterday. Então, ontem eu não estava me sentindo bem, foi o que o Paulo disse. Agora, como é que a gente vai fazer isso no reported speech? Então, Paul said that, ou Paul said, tanto faz, he had been feeling ill the other day. Por quê? Então, a mesma coisa aqui. Troca do pronome sujeito. Agora, como aqui a gente já tem o past continuous, lembrando que sempre, né, um passo para trás, então past continuous vira o past perfect continuous. Então, vai ser had been e o verbo no ing. A outra mudança que a gente vai ter aqui é o yesterday, né, de ontem, que a gente vai dizer the other day. Outra possibilidade, considerando agora o contexto, é Paul said that he was feeling ill the other day. Então, quando a gente tem o passado já aqui, a gente não necessariamente precisa fazer a mudança para o past perfect. É o mais comum, sim, mas isso aqui também não está errado, tá certo? Porque como aqui já está no passado que ele estava se sentindo mal, então a gente podia que ele, né? A gente pode botar no past perfect, mas não precisa obrigatoriamente. Agora, vamos ver como é que a gente faz, então, a pergunta do reported speech. A Ana perguntou para Lisa, então. Lisa, do you have any money? Tu tem dinheiro? Agora, então, Anna asked Lisa. Então, aqui, sempre que a gente tem uma pergunta, a gente vai usar ask. A pessoa que ela perguntou e o que é muito importante, if. Quando a gente está falando das perguntas, porque ela perguntou se ela tem dinheiro. Então, a gente pode usar if ou whether. O mais comum é usar if, e o mais simples também. Então, Anna asked Lisa if she, porque ela não está perguntando para mim, ela está perguntando para Lisa. Então, se ela, a Lisa, tinha dinheiro. Então, do you have any money vai virar had any money. Por que aqui if she did have any money? Porque agora não é mais uma pergunta. Então, lembrando que quando tem a pergunta, o auxiliar... Desculpa, quando a gente está numa afirmação, o auxiliar não aparece no simple past e no simple present. Então, aqui não precisa colocar o did, é só colocar o verbo no simple past. Agora, a gente vai ver esses outros casos quando a gente está pedindo favores ou mandando alguém fazer alguma coisa. Então, o Paul disse para o John, John, do your homework. Faça teu tempo. Então, Paul told John to do his homework. Então, sempre que a gente vai ter essas ordens, né, sempre que a gente vai ter essas frases no imperativo, quando a gente vai fazer reported speech, a gente tem que colocar o infinitivo do verbo principal. Então, a gente vai usar o told aqui, porque ele disse para ele to do. Então, a gente vai colocar o to e o verbo principal e o resto da frase. Então, aqui também entra a questão de quem é o sujeito. Por quê? Aqui ele está falando do your homework, faz o teu tema. Só que não é o meu tema, então eu não posso dizer, o teu tema também. É o tema dele. Então, quando a gente está fazendo um reported speech, tem que prestar atenção nisso. Estou enfatizando porque é muito importante. Isso é uma coisa muito comum de errar, simplesmente porque não prestou atenção, não se ligou de quem era o tema, ou de quem estava falando, né, na frase, no discurso direto.
A gente tem aqui, em vez de your, his. Outro caso aqui. Lisa, don't use your phone in class. Então, aqui a gente tem uma frase afirmativa e aqui tem uma negativa. Vamos ver como é que a gente faz a negativa, então. Anna told Lisa, mesma coisa. Só que agora não vai ser to not do ou to don't do, não. Aqui a gente tem que colocar o not primeiro. Então, Anna told Lisa not to use her phone in class. Então, na afirmativa, quando a gente está falando de ordens, é só colocar to e o verbo. Quando a gente está falando de negativas, que não é para a pessoa fazer aquilo, então a gente vai colocar o not primeiro, depois o to e o verbo principal. E aqui também prestando atenção no pronome, né, do sujeito, para ver como é que a gente vai ter que fazer essa modificação. Como agora a gente está falando dela, então vai ser her phone in class. Agora, eu estou dizendo o que o médico disse para mim. The doctor, stay in bed. Né? Fica na cama, tem que repousar. Então, the doctor told me, porque ele me disse. Então, sempre que a gente está dizendo que uma pessoa disse pra gente, a gente usa o me. Então, the doctor told me, ou Anna told me to stay in bed. Daí aqui vai ser a mesma coisa, coloca o to e repete o verbo principal. Agora, quando a gente tem o contexto de fala, pode ser que essa frase mude. Porque, então, como eu falei, a gente tem a regra básica. Paul, e daí é o que ele disse, I like chocolate. Paul, eu gosto de chocolate. A regra básica vai dizer o seguinte, Paul told me, ou Paul said, aqui eu estou considerando que ele me disse, então Paul said ou Paul told me, he liked chocolate. Então aqui está no presente e aqui está no passado. Essa é a regra básica. Mas, se a gente considerar a situação e eu sei que ele ainda gosta de chocolate e que isso não mudou, eu posso dizer Paul told me he likes chocolate. Eu posso ainda manter isso aqui no presente, só que agora, lembrando, present simple tem que ter S no final do verbo para he, she, it. Então, eu posso ter a regra normal ou, dependendo do contexto, eu posso ter outras duas possibilidades. Então, a gente tem regra e se eu uso isso aqui em oposição a isso aqui significa o quê? Que ele me disse que ele gostava de chocolate, ou seja, agora ele não gosta mais. Eu posso ter esse sentido com essa frase no passado. Mas depende da situação, porque a regra básica, isso aqui está correta. Agora eu posso usar para diferenciar, né? Se a pessoa ainda gosta disso ou não. Mesma coisa aqui. A Ana disse, Lisa is in the hospital. A Lisa está no hospital. Se eu vou falar isso e a Lisa ainda está no hospital, eu posso dizer, Anna said Lisa is in the hospital, porque ela ainda está lá, ela não saiu ainda. Então isso ainda é verdade, isso ainda está acontecendo. Agora, a regra básica vai dizer que a gente tem que fazer assim, Anna said Lisa was in the hospital. Mas se a gente daí coloca em oposição essa frase, significa que ela estava no hospital, mas não está mais. Ela já saiu. Mas isso é só se a gente quiser, normalmente, tá? Se a gente quiser fazer essa oposição, a gente vai colocar um complemento nessa frase. A Ana disse que a Lisa estava no hospital, mas ela não está mais lá. Então, quando a gente quiser fazer essa diferença da regra principal do reported speech para dizer que uma situação era de um jeito e agora não é mais, normalmente vai ter um complemento na frase, dizendo, né, como é que é a situação agora ou o que mudou. Mesma coisa aqui. Mary disse, I want to visit New York next year. Então, ó, quero visitar Nova York no ano que vem. Então, agora a gente está falando de futuro. Então, eu posso, além da regra básica, que é essa aqui, Mary said she wanted to visit New York next year. Ou the following year. Tá? Agora eu posso dizer isso, mas colocar. Mas talvez ela mudou de, né? Ela pode ter mudado de ideia. Então, a gente vai dizer que ela queria visitar Nova York, mas agora não quer mais. Agora, se ela ainda quer fazer isso, eu posso usar
o presente. Como estava aqui, só que, claro, present simple, S no final do verbo, para he, she, it. Então, Mary said she wants to visit New York next year, porque ela ainda quer fazer isso, ela não mudou de opinião, ela não mudou de ideia. Então, isso ainda é verdade. Então, isso tem que prestar atenção quando a gente está fazendo reported speech. Quando eu digo que é a regra básica, a regra geral, ou seja, quando estiver fazendo uma atividade no livro, uma atividade na internet, o que normalmente a resposta correta vai ser é colocar no passado. Então, eles consideram essa como a única resposta correta. Por quê? Porque a gente não tem a situação, a gente não tem um contexto. A não ser que tenha um contexto, tenha todo um diálogo, tenha a situação explicando que as pessoas conversaram no mesmo dia ou conversaram em outro dia e aquilo tinha mudado, daí vocês vão fazer a diferenciação. Caso contrário, usa a regra básica de sempre colocar um tempo atrás do passado. Então, por hoje é isso. Bye bye, see you next time!